Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do Smartcast na Expoingá 2026. Sejam todos bem-vindos para mais um Smartcast e a gente tem a honra de receber aqui a Cressol com os nossos amigos Thiago, Brugin e o Peron. Sejam todos bem-vindos. Valeu, Tidão, valeu, Alemão, obrigado pela oportunidade que vocês estão dando para nós aqui. Falar um pouquinho mais da Cressol, trazer um pouquinho aqui a Cressol para Expoingá, para estar apresentando para a galera aí. Bacana, bom dia Alemão, bom dia Tider, meus colegas aqui, Thiago e Felipe. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, pra gente estar batendo um papo e falar da nossa querida Cressol. Isso aí, galera, bom dia, né? Bom dia aí, sempre bom estar aqui conversando com amigos, né? Parceiros. É isso aí, vamos falar um pouquinho mais de Cressol, de Expoingá, né? De tudo um pouco a gente vai estar conversando hoje aí. Bom demais. Antes de tudo eu quero saber de você. Você já conhece a Cressol? Alguém aqui já ouviu falar nela? E eu recomendo, veja esse podcast, porque é uma empresa sensacional que eu tenho certeza que vai fazer sentido para você, né, Alemão? É isso aí, a gente está com a Cressol já faz anos, uma parceira, nós atuamos também em parceria com a Cressol, fazemos avaliações para ela. Então, assim, um banco sensacional, pessoas de caráter, idôneas, honestas, que trabalham e sempre é um braço amigo. Precisou, eles estão ali à disposição, é muito bacana, a gente tem uma honra, como o Thiago falou, de além de profissionais excelentes como vocês aqui, ter amigos como vocês hoje aqui no nosso podcast, para bater esse papo, a gente conhecer mais a estrutura, como começou essa instituição fantástica que é a Cressol. E é de tão importância no cenário regional, estadual e nacional. E o legal da Cressol também, para quem não conhece, a Cressol é uma cooperativa financeira, né? Uma cooperativa de crédito. E diferente dos bancos tradicionais, a gente tem essa proximidade. A gente conversa diretamente com o diretor, com os coordenadores, com todo mundo. Então, isso é muito legal, ter essa proximidade, que é totalmente diferente do que esses grandes bancos. E a gente consegue resolver de uma forma muito mais simples, muito mais pessoal, próxima, né? Muito mais pessoal, qualquer situação. Então, eu acho que isso é muito legal. E eu fiquei apaixonado, para falar a verdade, sobre a história da Cressol. E a gente queria que todo mundo soubesse também como a Cressol começou. Poucos sabem, ela é paranaense, não é, Peron? Você que está há mais tempo na Cressol, conta pra gente aí como é que surgiu a Cressol, de onde é que ela veio, de onde que ela é. Conta pra gente um pouquinho. Legal, Tider. De fato, a história ela é bacana, é uma história... Todo negócio ele nasce de uma necessidade, né? E a Cressol nasceu de uma necessidade na época. E eu me orgulho muito de contar, por mais que eu não tenha vivido esse início, mas como a gente trabalha com pessoas que iniciaram e colocaram os primeiros tijolinhos lá, então a gente fica, cada pouquinho, cada dia a gente escuta uma história nova, uma história igual todas, mas uma história de vivência, né? E a Cressol, ela nasceu lá em 95 devido a uma necessidade, né? Na oportunidade daquela região do sudoeste do Paraná, Dois Vizinhos, Pinhão, Francisco Beltrão, sudoeste ali como um todo, não que estivesse 100% desassistido, mas existia um grupo de pessoas que estavam desassistidos do mercado financeiro, né? As grandes instituições não chegavam com crédito, não chegavam com oportunidades, por mais que outros modelos cooperativos já atuavam lá, mas foi visto uma oportunidade de entrar em um público qual até então estava precisando, né? E aí 27 produtores rurais iniciaram uma conversa, começaram a buscar parceiros e iniciaram a Cressol. Produtores rurais, foram eles que começaram? Produtores rurais. Olha que link legal, nós estamos na Expoingá, uma das maiores festas agropecuárias do Brasil, e o produtor rural também tem que ser assistido pela Cressol, né? Sem dúvida. Por praticamente 20 anos da história da Cressol, a Cressol atendeu exclusivamente o produtor rural. Olha que legal. Nasceu com essa essência, com esse intuito, né? E a partir de 2016 que virou livre admissão, mas até ali eram exclusivamente pessoas relacionadas ao agro. Então, vem muito de encontro aqui com a proposta da feira, tanto que a Cressol participa de praticamente todas, praticamente não, aonde estamos atuando, a gente participa de todas as feiras, de uma forma mais direta, menos, às vezes mais indireta, mas estamos sempre presentes, né? E olha que interessante, nasceu lá com aporte de, na época, menos de R$100 por produtor rural, né? Para iniciar a Cressol. Então, os primeiros contratos de créditos, eles foram de valores bem insignificantes comparado com hoje, né? E aí começou-se a trajetória, foi indo, montou-se a primeira cooperativa, a primeira agência. Teve um agente que foi fundamental para o desenvolvimento da Cressol nesse período, que foi o BNDES, né, o Banco de Desenvolvimento Nacional, que foi a primeira instituição a abrir as portas e começar a mandar mais recursos para a Cressol repassar aí aos seus cooperados. E aí começou essa trajetória, essa jornada, né? Lá com 2, 3 cooperativas, agências, e foi expandindo,
Até 2016, muito forte e atuando no sudoeste do Paraná, Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. E você já tinha expandido então para o Rio Grande do Sul já nesse sim, tempo? Sim. Então, em torno de 5 anos, ela já iniciou ali no sudoeste do Paraná e aí já começou a expandir para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? E aí existiam outras cooperativas também na oportunidade que eram solteiras, não tinham um sistema cooperativo, acabaram vindo para dentro da Cressol, aderindo à marca e aí consolidando a nossa primeira central, consequentemente outras centrais e aí a confederação. Né? Então hoje nós somos uma cooperativa de crédito de 3 níveis, confederação, central e as singulares. A nossa agência aqui de Maringá é uma agência de uma das 57 singulares do sistema. Né? Então, é um modelo cooperativo, ele é parecido, parecido não, ele é igual em todos os modelos que tem aqui, outras cooperativas no Brasil, só nós somos de 3 níveis, né? Central, Confederação, Central e as singulares. Então, basicamente é assim, né? E nasceu, como a gente mencionou no início, de uma necessidade, emprestar dinheiro aí para o produtor rural, aqueles que estavam desassistidos naquela oportunidade. Que legal. E já até inverter a ordem das perguntas aqui, pra gente poder, antes de tudo, assim como começou, como a gente entendeu agora, essa linda história de como começou a Cressol, entender como começou a carreira de cada um de vocês, do Tiagão, do Felipe, do Peron, da onde que veio essa ideia de se tornar ali um gerente, trabalhar para a instituição bancária, se isso sempre foi um desejo, um anseio, se veio já desde pequeno ou não, foram oportunidades que foram surgindo dentro da vida de vocês. Então seria bacana vocês explicarem um pouquinho pra gente conhecer também, assim como a Cressol, conhecer cada um de vocês mais a fundo também. Então, pode ser... Começa pelo Tiagão. Vamos lá. A minha história, assim, com a Cressol, eu comecei trabalhando em concessionária de veículo, né? Eu trabalhei na Renault na época. Vendedorzão lá, mesmo. É, eu trabalhava no setor de peças lá da concessionária da Renault, lá de Francisco Beltrão. E era radialista também. É, Radialista, Fiquei sabendo que o pessoal mandava uns chat pra você legal no rádio, né? Mandava. Você mandava uns abraços pro pessoal, né? Ainda bem que a gente não tá vendo aqui os abraços, já ia entrar numa fria. Mas foi bem bacana esse começo, porque assim, formado em administração, né? Formei também uma especialização em agronegócio, também na época tinha. E a minha trajetória foi bem assim, foi cadenciando para esse caminho da cooperativa, né? Então saí do ramo de automóveis e consegui a oportunidade de entrar na época, lá atrás, em outra cooperativa, que fiquei por quase 7 anos. Né? Passei da área administrativa, fui indo para a área comercial, e a gente sempre tem aquele tino que vai te puxando mais para um lado, né? Então, parte mais comercial sempre foi a minha paixão, né? Tá conversando com pessoas, tá sempre em envolvimento com a comunidade. E naquela circunstância, faltava alguma coisa, sabe? Faltava aquele... Era uma cooperativa grande, gigante, nacional também, mas faltava aquele senso de cooperativa mesmo, que na Cressol eu acabei encontrando isso com uma diferença gritante, sabe? Do formato de trabalho que a gente vive hoje na Cressol, tanto proximidade com lideranças, envolvimento com a comunidade, essa proximidade, como você comentou, né Tid, é diferente. Então isso fez com que, na época, eu saísse da agência e fosse trabalhar na Baser, que é uma das nossas centrais lá em Francisco Beltrão também. Então eu fiquei por 10 meses lá trabalhando, época de pandemia, um momento bem difícil a nível mundial, né? Aprendi muito naquela época e acabei que fiquei um tempo lá e acabei saindo do mercado, fiquei 6 meses fora. Aí, como aquele senso de estar dentro da cooperativa, aquela vontade de voltar, consegui entrar novamente na central daí da tradição, uma das nossas singulares aqui, como o Josimar falou. Então eu entrei lá como auxiliar da assessoria, na época tinha 2 assessores, eu auxiliava eles lá a parte interna. E como a cooperativa foi crescendo muito nesse meio tempo, começou a se abrir as pastas, né? E abriu e surgiu a oportunidade de eu assumir a assessoria de crédito, na época, crédito comercial. Aí que comecei a sair mais de Francisco Beltrão, viajar, conhecer outras regiões, nem sabia do norte do Paraná, não sabia... Nunca tinha vindo pra cá? Nunca. Essa potência que é aqui é outro Paraná, é outra coisa. Então, cada região com a sua particularidade. Aí comecei vindo pra cá, conheci Maringá. Né? Conheci Maringá, Floresta, onde começou a nossa expansão, que foi em Floresta. Então, uma área extremamente agrícola, né? Muito forte mesmo. E aí a gente começou a vir pra cá com mais frequência, né? Depois daquele tempo foi para São Paulo, aí já uma outra etapa da expansão, mas eu comecei a vir para cá com mais frequência.
Aí, nesse meio tempo, 2 anos e pouco já de assessor, surgiu a oportunidade de vir para cá como gerente da agência aqui da Cressol de Maringá, aqui da Tiradentes. Aí eu falei, quer saber? Vamos conversar com quem manda em casa, né? Ver se a esposa vai aceitar a ideia, se a patroa topa. Ela só falou assim, quando que a gente vai? Então, assim, foi... Porque aquela coisa, né? Se tem aquela decisão, aquela divisão no meio, você não vai dar muito certo. Então, como ela abraçou a ideia, vim com família, tudo pra cá, outubro de 23 estava chegando em Maringá como gestor da agência. Então, um aprendizado gigantesco, né? Nesse período de 2 anos e quase 2 anos e 10 meses, mais ou menos, de gestor da agência. Aí, né, mudou um pouco a gestão, a diretoria. Veio o Josimar, que a gente já tinha um contato lá da Baser, da Central, né? E todo esse desenvolvimento que a cooperativa veio trazendo, surgiu a oportunidade de assumir a gerência regional aqui da nossa área de atuação. Então, assumindo. Então, aí, acabou de ser promovido? Acabei de ser promovido. Vida boa, Então, hein? Coisa linda, hein? Parabéns. Vamos ver se aí. ele vai pagar um churrasco, um almoço. É o mínimo, né? Inclusive, daqui a pouco, vai pagar o shopping pra nós. Daqui a pouco, então eu já me entreguei. Faz quanto tempo você teve essa notícia? Faz 10 dias, nem isso, Ô, né? louco, Então, tem que pagar mesmo. O almoço começando hoje aí um por conta do desafio. Thiago. Um desafio muito grande. Isso mostra como está sendo valorizada a região de Maringá também, né? Exatamente. Porque tá crescendo. E como a cooperativa também pensa muito nesse desenvolvimento o Felipe também vai contar um pouco da história dele e vai muito nessa linha também. Como a cooperativa pensa muito nas pessoas que estão ali dentro. trabalhando, que estão pensando num futuro, num desenvolvimento. Então isso eu me orgulho muito, né? Hoje não me vejo trabalhando fora da cooperativa, da Cressol. Né? Sempre todo mundo fala, tu tem que ter um plano B. Eu não tenho plano B. Meu plano A é Cressol e não tem outra circunstância, tanto que a gente se entrega muito, se doa pra causa, né? E o reconhecimento vem, né? Exatamente, esse envolvimento, esse desenvolvimento que a comunidade proporciona, a Cressol proporciona para onde você está inserido, cara, é diferente. Isso é legal também, isso é né? apaixonante. Porque numa empresa nem sempre a gente consegue ver um projeto de carreira bem estruturado. Exato. E nessas conversas que a gente está tendo aqui, dá para perceber que a Cressol tem isso muito bem planejado, né? A pessoa consegue ter um crescimento dentro da própria empresa para conseguir cargos de liderança, Sim. se destacar e tudo mais, né? E o povo fala, né, nossa, você é muito novinho, você é muito novo, muito jovem. Não é jovem não tá com cara de jovem não. Não, é o que fala, é o que fala. Inclusive tá meio acabadinho, né? A mãe e a avó dele falam que A mãe sempre Pra fala. 48 anos, você tá bem, né? Tô bem, então, tô bem conservado, né? Mas essa aí que vem do... Fala-se de gestor de uma instituição financeira, já pensa a pessoa mais Isso é sênior, verdade, mais... isso é verdade. E isso, assim, é claro que a gente tem muito para aprender, todo dia tem que aprender e é bem bacana esse reconhecimento, né, Tilo? Então, acho que legal. esse é um pouco da minha história resumida aí, bem... Legal, cara. Estamos Parabéns. aí. Obrigado. Parabéns. A gente que tem conta e atua com a Cressol e também atua muito com você, é um prazer enorme estar junto. Show. Obrigado. Brujo, puxa um pouquinho mais pra você aí, ó. Opa, Aí. beleza. Eu vou Cuidado pegar só esse pra cafezinho. não... Eu vou aceitar. E vamos entender um pouquinho da vida do Brujinho? Esse eu sei que era jogador de futebol. Esse é o famoso boleiro frustrado. Entendeu? É aquele cara que tentou e não deu certo. E até hoje ele acha que é um jogador ainda, entendeu? Ô, louco, acabou com o cara já, velho. Parou por causa da droga, né? A droga do futebol. Do futebol. Eu quando comecei na cooperativa, me falaram, ó, tem um cara lá no Maringá Craque, que ele craque. foi profissional. Eu Italiano. falei, não foi, senão ele tava... Não, 22 anos e foi profissional. Pelo menos ele não é igual a maioria dos mentirosos, né? Que fala que, puta, tive um problema no joelho. Eu falo isso. Eu tentei jogar bola, eu falo que é o meu joelho. Que não deu certo, puta, machuquei o joelho. Tá bom. Ele não, ele fala que realmente sente saudade da família e É, tal. Volta aí um pouquinho pra gente contar pro pessoal também a respeito da sua história Cara, de futebol também, que é bem legal. A minha história é bem diferente, assim, né? Da adolescência aí. Então eu saí de casa com 15 anos, né? 15 anos eu peguei convocado de seleção de futsal. E aí acabou surgindo oportunidades, né? Aquele sonho de garoto de ser jogador e jogar, que era o que eu mais gostava e amava fazer, né? E assim foi acontecendo, né? Então eu muito cedo morei em Curitiba, né? Aí eu joguei no Coxa. Aí de Curitiba... Campo. Aí eu fui pra Porto Alegre, joguei no Inter, fui pro Rio de Janeiro. Não tinha como dar certo jogando no Inter. Ó, o Grêmio. Se fosse o Grêmio ali... Mas tudo E isso aí- no campo. Cara, tudo no campo, né? Categoria de base. Do Inter eu fui pro Flamengo, fiquei
um tempo no Flamengo, no Rio de Janeiro, e aí voltei pra Porto Alegre. Aí eu joguei no Grêmio, né? Tava no Grêmio. Aí, Mas aí aí o nível sobe foi demais, melhorando, né? velho? Cara, e aí quando eu estava no Grêmio, eu recebi uma proposta para profissionalizar, só que para voltar no futsal. E aí pra jogar fora do país, né? E aí foi, cara, eu naquela gana de virar um jogador profissional e a gente pensa inúmeras coisas, né, na cabeça quando é mais novo ainda, né? Então eu peguei sem pensar e eu gostava mais de jogar futsal do que campo mesmo, sabe? Eu me sentia assim... Onde você se destacava, digamos assim? Então, no futsal eu sabia que eu era um pouco diferente, assim. No campo eu parecia que era mais um ali, fazia o feijão com arroz bem feito. Mas no futsal eu consegui entregar diferencial. E aí acabou acontecendo, né? Aí eu fui pra Itália, morei por 6 anos e naturalizei italiano, peguei seleção italiana, foi uma passagem bem bacana, assim. E aí até que chegou um período que, cara, financeiramente, assim, não era lá, poxa... igual eu falo pra todo mundo, né? Não é que vai virar um Neymar da vida. E aposentar já. E vai aposentar com uns 30 e poucos anos. Não. Pelo contrário, você vai ter um trabalho normal, entendeu? Então você vai crescendo, vai rentabilizando. Só que assim, não é nada astronômico. Então nisso, minha família, em contrapartida, minha família sempre foi muito unida, né? Então tem minha irmã, meu pai e minha mãe. E cara, eles... Assim, coincidentemente é o seu cunhado aqui. Que é meu cunhado, né? e assim, partiu o coração deles eu ficar longe. Porque ainda mais datas assim especiais. Né? O bebezinho da família. Datas especiais, né? Como Natal, Ano Novo, eu sempre passava longe da família, né? Então, porque era meio de temporada, né? Meio de temporada, né? E assim, eu pelo fato, né, de eu sair muito cedo de casa também, né? E aí eu falei, cara, tinha mais 2 anos de contrato, eu vim passar umas férias aqui, eu falei, quer saber? Não vou voltar mais não, vou ficar por aqui. E aí começa, cara, essa história é muito doida, porque aí começa a minha carreira financeira, né, na instituição financeira. Cara, eu comecei a cursar, aí assim, não estudava, né, quando eu jogava, voltei pra cá, final do ano, janeiro, fevereiro, comecei faculdade. Que inclusive ganhei bolsa na faculdade pra jogar pelo time da faculdade. O futebol serviu pra alguma coisa. Começou a dar lucro, né? E aí, cara, fui em um casamento, logo que eu cheguei, assim, fazia 2 meses que estava no Brasil. E a ideia era trabalhar com os meus pais, ajudar eles a fazer, ir no banco pra eles, ou fazer algo ali mais digital, né? Que eles tinham um pouco mais de dificuldade. E aí, cara, fui num casamento e um primo meu sentou na mesa com nós lá e começamos a conversar. E ele falou assim, cara, e agora? O que você vai fazer? Cara, vou trabalhar com os meus pais. Dele, não, você vai trabalhar comigo. Mas eu nem sabia o que ele mexia e tal. E ele trabalhava em instituição financeira. E aí ele falou assim, cara, na segunda-feira, isso aí era no sábado. Segunda-feira ele já me acionou e falou assim, não, você vem vir pra cá. E eu acho que é muito por conta do comercialzão, né? Vende o peixe. Ser comercial? Vende o peixe. Acabei de contratar um seguro e um consórcio. Muito bom. E assim, acho que o esporte me trouxe muito isso. Essa questão de resenha, competitividade, assim, de querer entregar, de querer tá sempre entregar resultado mesmo, né? Tá sempre em evidência. Mas até nesse sentido... Tem um estudo bem bacana, cara, que eu vi num podcast, inclusive, do Flávio Augusto. Que as grandes empresas, não sei se vocês já viram isso, que o que elas mais gostam de contratar é ex-atleta, esportista. São os caras que mais rendem e que mais performam dentro das empresas. É surreal isso, porque o grau de competitividade dos caras, os caras querem ganhar. Eles não aceitam perder. E disciplina, né? Disciplina, exatamente, horário, foco. Você faz todo o diferencial, né? Independente do segmento que você atua, disciplina e aquela gana de fazer as coisas. De querer, né? Então, assim, aí aconteceu. Aí, cara, eu entrei como estagiário. Estagiário. E assim, só que foi muito Aí você continua até hoje como estagiário? Cara, e essa evolução foi meio louca, porque... Eu, malemar, sabia depositar um envelope no caixa eletrônico lá. Malemar não, você não sabia pelo jeito. Eu não sabia, Precisava de ajuda. E cara... A senhora de 70 anos e ele perguntando pro tiozinho, como é que preenche aqui? Mais ou menos por aí. E aí, cara, foi um tiro muito rápido, assim, né? Eu peguei muito modelo de negócio, assim, né? Era uma cooperativa também.
E aí, cara, eu estagiário, fiquei assim, 2, 3 meses, já fui para assistente, de assistente já fiquei 4, 5 meses, já pum, gerente de carteira. Então aí já começou, assim, já o Brujinho cascudo já como gerente, né? Já pegando, vamos dizer assim, a malícia da profissão, né? De como atuar, de como se portar. Então, a cadeira já começa a ficar um pouco mais séria, mais pesada, né? Então, e foi muito bacana. E aí quando vem a Cressol, entra a Cressol, ela vem para expansão em Maringá, que era onde eu já trabalhava, né? E aí, cara, a Cressol, do nada, me toca um telefone lá, DDD 46, 46, eu falei, caramba, o que é isso aqui? Isso aqui é a telefonia que tá me ligando, não vou atender não. E eu me ligou umas 3, 4 vezes. Cara, de repente era a Cressol. Você ia atender pra xingar, era a Cressol te ligando. Era a Cressol me ligando. E aí eles me ligaram, né? E eu falei, poxa, vamos conversar, né? E eles mostraram todo o projeto, né? De expansão, E eu achei que, ainda mais que tinha uma parceria muito forte com o Maringá Futebol, e eu como ex-atleta amo, e conheci as pessoas que estavam envolvidas, né? Cara, eu não deu outra, eu topei a ideia, vim pra Cressol, e aí eu participei da expansão da agência de Maringá aqui. Então, e assim, as coisas foram acontecendo, né? E aí muito por conta de entrega, então logo já assumi a agência também, né? Então, assumia como gerente geral, né? E da agência, e aí, poxa, aí é o bacana que eu fiz toda essa expansão aqui na nossa região. Isso aí eu tenho orgulho de falar, sabe? Porque a agência de Maringá, a gente... Hoje você vai lá na Tiradentes, aquela agência é a coisa mais linda do mundo, né? A agência, aquilo lá é um outdoor, né? Porque aquilo lá é lindo. Uma agência de esquina, grande, né? Então, e eu participei... É o gerente lá, na verdade. Bonito é o gerente, né? E o bacana é que, assim, quando a gente começou, era uma salinha pequenininha, uma sala menor que essa, onde a gente começava, né? Prospectar, inclusive vocês, Smart, como grupo, né? Acreditou, né? Vocês acreditaram e vieram, né? Desde sempre. Já foram sócios fundadores, né? Nossos, né? Entraram com aporte maior de 4 Capital, no intuito de apoiar mesmo. Nós somos fundadores de 2, né? Da de Então, Maringá e Iguatemi. Porque agora vai ter a outra de Maringá, 3. Cara, isso que é parceiro, né? Mas é bacana porque vocês acreditam no modelo de negócio, né? E acho que, pô, nós também devolvemos, né? Entregamos, Faz assim. todo sentido. É uma parceria, e a gente fica muito feliz, né? Porque daí abrimos essa agência de Maringá, aí logo fomos abrindo mais agências aqui. Então, fui para Iguatemi, que é onde meus pais moram, né? Então lá, poxa, conheço até o cachorro caramelo da rua lá, é meu amigo. Então tenho muitas amizades lá. Mas isso é uma coisa legal que você tá falando de Iguatemi, até pra poder... Porque a gente tem gente do Brasil inteiro que tá ouvindo a gente. E não entende Iguatemi. Iguatemi tinha alguma instituição financeira? Porque pelo que me parece, nem tinha. E a Cressol pensa em cada lugarzinho pra poder levar, né? Então, isso aí, através dos números do IBGE, né? Não tinha nenhuma instituição. Ou seja, não tinha. E Iguatemi é distrito de Maringá, né? Então, cara, é um distrito com 17 mil habitantes. Então, poxa, e não tinha nenhuma instituição não lá. Tinha nenhuma, já tentaram só que no modelo de negócio que não faria sentido. Ponto de atendimento só. Então era uma extensão de uma agência, né? Então não era uma agência completa. Como se fosse uma lotérica, né? Exato. Então assim, o que acontece? A Cressol, poxa, me cutucaram, falaram assim, Brujinho, e aí, o que você acha de Iguatemi? Eu falei, cara, ali, vamos dentro. Conversei, fizemos algumas reuniões lá com os comerciantes, com as pessoas, né? Chaves ali em Iguatemi, até mesmo o padre, um grande apoiador, né, da instituição. E foi o que aconteceu. Daí nós, poxa, vamos para Iguatemi. E aí fui para Iguatemi, participei de todo o processo de expansão, sócios fundadores, todo o contexto, né, de busca por cooperados, né, assim, de pessoas que acreditam na cooperativa. E ali em Iguatemi foi engraçado, porque justamente por isso, por não ter instituição financeira, tinha muito um pouquinho assim de receio da turma lá, no sentido assim, isso aí não vai durar. Isso aí não vai dar certo. Não sei se vai dar. Não, eu vou esperar para abrir minha conta, deixa virar primeiro, porque aqui não funciona a instituição financeira. Cara, e a Cressol mostrou assim que foi o contrário, né? Nós fomos para lá. A cidade abraçou a causa agora. O distrito, assim, né? O distrito abraçou de uma forma assim incrível. Nós também fizemos um papel lá, desempenhamos assim muito bem. E, cara, inclusive a agência em 2025 foi a agência que mais deu resultado da nossa Cressol Tradição. Então, assim, claro que em percentual, proporcionalmente, né? Proporcional,
Porque, poxa, estamos falando disso. Então, assim, foi 300%. Viabilizou em 2 meses também, né? Então, assim, olha que isso aí é uma coisa muito louca, né? Ela viabilizou a agência, o período de payback, no segundo mês. Isso é muito Então, no legal. segundo mês a gente já puxa. E uma coisa legal, falando assim, payback, parece assim que a cooperativa tá ganhando dinheiro. Mas, na verdade, quem tá ganhando é os próprios cooperados. Porque esse dinheiro retorna pro cooperado, né? Retorna pro cooperado. Isso é muito legal da cooperativa. Tem a nossa divisão de lucros no final do ano. Então, assim, sobra, volta, picota capital. É sensacional o modelo, né? E agora, não feliz com isso, né? O Josi não gosta de me ver parado. E cara, olha como que você vê que o negócio é meio louco, né? Tudo se encaixa. Porque eu comecei falando, né? Muito pelo negócio do esporte, né? De querer, esse negócio de sempre querer buscar um a mais e tal. E a Cressol entende isso também, né? E os caras não me deixam quieto não, cara. Então a gente tá partindo pra terceira agência, né? Terceira agência de expansão aqui da nossa região. Vamos abrir mais uma agência aqui em Maringá, né? Ali no Alvorada, Pedro Táxi. Que, cara, visitei vários lugares aqui em Maringá. Maringá é uma potência, né? Maringá é muito grande, então assim, nós estamos abrindo essa segunda agência aqui em Maringá, mas tem espaço para muito mais agências, né? Então acho que pelo modelo de negócio, de estar próximo com a comunidade, de estar próximo do cooperado mesmo, eu queria uma agência que fosse algum local assim um pouco de mais bairrista mesmo. E o pessoal lá do Alvorada, os caras são bairristas, cara. Os caras são bairristas. E assim, eu não sei se vocês fazem tempo que não frequentam aquela região. Cara, aquilo lá é uma cidade dentro de Maringá. Lá o Alvorada hoje é um bairro assim completo. Mercado, infraestrutura muito boa. O cara puxando o saco do Alvorada já, velho. São meus parceiros já, cara. Mas assim, várias lojas grandes, boas, mercado bom, assim, tem completo, cara. E eu tô muito feliz, né, em estar podendo participar dessa expansão. E com o apoio, né, dos meus dois craques aqui, o Peron e o Thiagão, né? Até já fazendo uma conexão que você falou, quando vocês iniciam um projeto de expansão, da importância também de você ter pessoas bacanas, competentes ao seu lado, tanto para estruturar a operação, quanto também, por exemplo, vocês vão fazer uma agência lá, uma reforma, tudo para encontrar esse imóvel. E nós da Smart Connex auxiliamos vocês lá, né, na busca desse imóvel para poder encontrar. Então é sempre importante ter um parceiro, que é o que o Tid falou. É uma via de mão dupla. A gente hoje tem a cooperativa de vocês, puxa, um baita de um auxílio pra gente. Vocês, inclusive, implantaram. Isso é algo, assim, inovador, que veio através do Felipe, que conversou com a Central. Nós tínhamos uma grande dificuldade de saber os recebimentos que nós tínhamos. Porque todo o pagamento da Smart Perícias, a gente recebe de processo judicial. E eu recebia lá R$1.000, R$500, R$3.000, só que vinha sem identificação. Então, como é que a gente vai saber próprio qual Smart, o processo que a gente estava recebendo aquele valor? O Brugim, junto com o setor de tecnologia de vocês, implantaram um sistema na nossa conta para que todos os pagamentos a gente tenha o número do processo na conta. Então, identificados. São identificados. Sim, algo genial. E isso que é o que a gente fala. A cooperativa que trabalha de via de mão dupla. A gente ajuda vocês ajudam a gente. E isso que é o mais importante, que a gente gosta tanto de vocês também. E assim, é bem isso que você falou, né? Assim, entender a necessidade do cooperado e a gente conseguir ajudar de alguma forma, né? Cara, desenvolvemos, eu acho que isso aí foi uma facilidade enorme, né, pra vocês. Não, economizou mais de uma semana de trabalho nosso. Mais de uma semana então, de assim, em contrapartida... Por mês. Então, foi um negócio muito genial mesmo, assim, né? E o apoio, assim, da Central foi muito feroz mesmo, porque... Não, e a exclusivo pra conta de vocês, isso. A gente pediu isso pra vocês, foi coisa de 3 dias, já tava feito o negócio, é surreal. Hoje, olha que interessante esse assunto especificamente, né? A gente entende que o mercado financeiro ele meio que se modela meio que num padrãozão, né? Então, a tecnologia cria ferramentas para atender todos, né? Mas não olha na particularidade, na individualidade de cada negócio, de cada empresa, a necessidade automaticamente, né? E a Cressol é diferente, ela vai no caminho inverso e talvez é o que tem feito com que a gente tenha ganhado muito espaço no mercado. A gente vai lá na individualidade. Talvez, sim, era uma demanda por outras empresas, outros associados, mas a partir
do direcionamento de vocês, da necessidade de vocês, foi criada em uma solução que hoje atende a todos. Então, é muito particular isso, e a Cressol ainda consegue entrar nessas individualidades, né? Eu acho que isso tem feito muita diferença. O processo de expansão nossa mostra muito o quanto que as pessoas acreditam no projeto, porque a gente entrega mais do que as demais. Não é só um portfólio de soluções financeiras, crédito, investimento, seguro, consórcio. Isso aí querendo ou não, todo mundo faz. É commodity no mercado financeiro, mas como fazer isso, né? Como levar esse produto para o associado, né? Então, acho que isso é um dos nossos grandes diferenciais. Né? E sabe um negócio que eu acho até engraçado? A agência de vocês de Maringá é tão linda, que tem gente que fala pra mim que tem até vergonha de entrar lá porque parece ser luxuosa demais. E aqui eu queria até falar pra você que é de Maringá, vai conhecer, porque é pra todo mundo, né? Não é pra gente de alta renda, porque é tão linda que parece que é um negócio de alta renda, mas não é, né? A gente tem até que nós tivemos um pouco de dificuldade com isso, cara, porque a agência ficou muito moderna, ficou uma agência muito bonita mesmo. E o pessoal tem esse receio de entrar na agência. Eu já ouvi falar isso. O cara fica de repente com, não sei, a vergonha, às vezes, de, poxa, essa aí não sei não, acho que não é pra mim. Mas, cara, não, a gente é pra todos mesmo. É uma cooperativa sólida, assim, pra pessoa física, pra aposentado, pra empresas. Então, assim, atende como um todo mesmo, sabe? O Peron comentou, começaram dando R$100 cada um. Exatamente, então tem que cara. ser um negócio que é pra todos, né? É pra todos. E inclusive, essa agência que nós vamos abrir Na Alvorada? Na Alvorada, na Pedro Táxi, cara, vai ser uma agência também, vai ficar muito legal o prédio, vai ficar bonita, porque assim, a ideia nossa é entregar algo bom para a cidade. Não é olhando para nós ou como... Não é vaidade. Na verdade, a gente quer participar do desenvolvimento. Então, a gente acredita que a gente entregando uma agência moderna, uma agência bonita, a gente vai estar ajudando no crescimento da região. Então, assim foi em Guatemi, assim vai ser na Pedro Táxi. Então, essa é a nossa ideia, desenvolvimento mesmo do bairro, da cidade, da comunidade como um todo, né? Então, vou fazer um merchan aqui. Você que é do Alvorada, não tem como ficar de fora. A Cressol tá entrando aí e você tem que fazer parte. E outra, e você que é advogado e passa pelos mesmos problemas que a gente passava, de não saber a identificação dos seus depósitos de alvará judicial, vem para a Cressol que o problema já está solucionado. Eles abrem a sua conta, vai estar lá a identificação do seu processo e você vai resolver 2, 3, uma semana de dia de trabalho buscando da onde que era aquele valor que você recebeu. Maravilha. E assim, em contrapartida, né, até agradecer vocês aqui, porque essa parceria que nós temos com a Smart, né, com o grupo como um todo, desde o começo, né, tanto que atendem nós na parte aí de laudos, de avaliação, né, porque a gente precisa de pessoas confiáveis para a gente poder operar, sabe? Então, vocês sempre atenderam nós, né, nesse sentido, e inclusive para encontrar o imóvel também, né? Para encontrar com a Smart Connection. Essa questão de encontrar o imóvel que você fala é muito legal, porque isso a gente atua muito sério. Achar o imóvel ideal para o cliente ideal. Existem vários imóveis que podem ser locados, podem ser vendidos, que pode ser o que for. Só que cada empresa tem uma particularidade. Não adianta a Cressol, por exemplo, estar num lugar um pouco mais afastado. Ela tem que estar no centro, onde tem gente, onde passa gente. Não adianta ela estar no meio de uma quadra, porque ela precisa de visibilidade. Então a gente faz todo esse trabalho muito sério de não apresentar coisa que não sirva para vocês, não tentar colocar. E a gente faz esse trabalho isso que a gente pensa sempre, né, Alce, que pra gente é muito importante tratar do cliente. Porque aquele cara que busca dinheiro, ele faz uma venda ou um negócio. Aquele cara que busca atender bem o cliente, ele faz pro resto da vida pra esse cara. E é isso que a gente busca. A gente da Smart Connection, a gente da Smart Perícias, a gente na Private, em todas as empresas do nosso grupo, a gente busca atender o cliente, os anseios dele. O dinheiro, a rentabilidade é a consequência de um bom negócio feito, porque vão ser vários negócios que a gente vai conseguir fazer. E olha como que casa, né, as coisas, né? Vocês, a gente... Poxa, solucionamos o problema de vocês que tinham com identificação do número do processo, né? E vocês, poxa, em contrapartida, vocês também olharam para nós. Vocês fizeram o mesmo estilo de atendimento que nós entregamos para vocês, porque vocês viram nossa necessidade no modelo de negócio que é, poxa, instituição financeira, uma agência de esquina e tal. Cara, de coração, eu andei aquele Alvorada, mas que nem doido. A Pedro Táxi, mas, rapaz, eu vou te falar, eu gastei alguns tanques de gasolina descendo e voltava. A pele não quis ir, né? A pele não foi, não. Foi antes de emagrecer, por isso. Não, procurando imóvel.
E não tinha, não tem, porque tá, lá o comércio tá assim, bombando Tá mesmo, tá? lotado, né? Tá Saturado lotado. o lugar de Então local, surgiu né? a oportunidade, vocês conseguiram encaixar e negociar o imóvel. Cara, foi uma mão na roda. E desde a personalização da avaliação, né, Alemão? Que teve que fazer uma adequação conforme a cooperativa demandava, né? Então a Smart foi lá e também foi assertiva nesse ponto aí. Então isso é fantástico. Parceria, né? Nós com o nosso produto, com o nosso modelo, temos que encontrar parceiros que nos ajudem também. Nós não sabemos locar imóvel e encontrar, né? Nós sabemos que precisamos colocar uma agência bonita para se posicionar enquanto marca, atender bem a nosso associado, e vocês vêm contribuindo. Isso é fantástico. Bom demais. Então, se você tá precisando encontrar um imóvel para sua empresa, conta com a Smart Connections. A gente vai achar o lugar ideal para você colocar seu imóvel, seja para alugar, seja para comprar. A gente vai ter o imóvel certo para você. E até mesmo aqueles imóveis personalizáveis, né? Build to suite. Se você quer ter o seu escritório, a gente tem áreas, inúmeras áreas aqui em Maringá e região. Então, se você quer ter da forma com que você sonha, com que você pensa, nós temos o local, nós temos o investidor, nós fazemos o imóvel do jeito que você precisa. E se você precisar financiar, nós financiamos. Aí, ó. Você consegue tudo aqui, ó. Nessa mesa tá a solução dos seus problemas. E não tem o que a gente não resolve, né? Eu quero saber a história do Peron, então. Conta um pouquinho da tua história, Peron. Ah, legal, tio. Vamos lá. Bater Tem um história, hein? não tem muita história porque eu sou jovem ainda, né? Mas legal, assim, eu vou contar um pouquinho, de forma bem breve, falando da minha inserção no cooperativismo, né? Já se vão praticamente 20 anos. Eu iniciei minha jornada no cooperativismo, eu era bem adolescente ainda, assim como o Brugin saiu jogar futebol fora, e uma história bem legal, e que pena que deu errado, né? Ou que bom, né? Que pena pra ele, né? Pra nós foi bom, mas acho que não é errado, tudo é aprendizado, né? Mas eu iniciei minha jornada na cooperativa de produção da região lá do... Eu sou natural de São Lourenço do Oeste, e atuei sempre ali no oeste de Santa Catarina, Chapecó, aquela região ali. Conheço como a palma da minha mão. E iniciei numa cooperativa de produção, tive uma jornada ali de 4, 5 anos, passei por vários setores. E aí fui convidado para ir para o cooperativismo financeiro. E aí iniciei minha jornada lá numa outra cooperativa também, hoje uma das mais antigas do Brasil. Aí tive uma jornada bem legal ali. Foi onde eu dei o meu pontapé inicial e disse, não, é esse negócio que eu quero fazer para mim, né? Olhando para o modelo do negócio, né? Cooperativa de crédito, investimento, mercado, coisas que me chamavam bastante atenção. E eu tinha curiosidade, e antes de entrar, eu dizia, cara, essa é uma profissão que eu gostaria de fazer, né? Algo que no meu ponto de vista, sei lá, por tudo que tem por trás, né? Porque a gente, vocês vendem e compram dinheiro. Não é, cara. A gente realiza sonho através do crédito, né? A gente, o consórcio, vocês tentam vender não é vender um consórcio. É oportunizar daqui a pouco um planejamento futuro. Então eu entendia que por trás daquela logo, daquela placa lá atrás, tinha muito propósito por ser feito. E foi uma experiência fantástica de vários anos, onde eu tive a oportunidade de entrar como gerente de negócio, atuei como gerente de agência em 4 municípios, e aí em 2018 a Cressol me procurou para atuar na região ali do oeste de Santa Catarina. Então eu entrei na época como gerente comercial, era basicamente o que o gerente regional faz hoje, mas não tinha ainda a governança instaurada no sistema Cressol, né? Então eu entrei em 2018 como gerente comercial, e no final de 2018, em novembro, aí sim homologada a diretoria, eu assumi como diretor de negócios na cooperativa que então atuava no oeste de Santa Catarina. Aí começou num processo de expansão bem pujante da Cressol como um todo, né? Nós atuávamos em 4, 5 estados e ali 2019, 20, 21, a gente expandiu e hoje estamos em 20 estados brasileiros. 20 estados? Isso, então somos a terceira maior força do cooperativismo enquanto Cressol, né? Então temos aí mais de 1.000 agências no Brasil e um dado importante, que essas 1.000 agências elas estão alocadas na sua grande maioria em cidades com menos de 50 mil habitantes. Então a gente se destaca muito dentro desses pequenos municípios justamente pela história de Iguatemi também, né? Não tinha a cooperativa, não tinha instituição financeira, não atendia a comunidade, nós fomos e a gente está indo muito bem. E aí fui convidado para ir e começar o processo de expansão da Cressol Vanguard lá de Chapecó, no Mato Grosso e Rondônia.
Então, por 5 anos eu atuei no oeste de Santa Catarina, Rondônia, região de Vilhena, no Cone Sul, e o Mato Grosso, ali de Tangará até Comodoro, que eles são 20 e poucos municípios ali. Então, Que bacana, eu não fazia nem ideia que tinha Cressol até lá. Eu também não. tem Cressol em 20 estados brasileiros e todos os estados têm pelo menos um associado. Então, hoje com as nossas agências digitais, né, a Conecta, tu consegue atender pessoas do Brasil todo, né, independente de onde esteja. E aí, recentemente, fui convidado aí para fazer parte da diretoria da Cressol Tradição. E estamos aí há 90 dias nessa missão e para mim foi um momento bem importante na carreira, né? Porque, queira ou não queira, 8 anos dentro da Cressol Vanguarda é a mesma cooperativa, é a mesma central, então o modelo de negócio é muito parecido. Acredito que não mudou nada esse contexto operacional e a condição de gestão e direcionamentos. O que muda é região e pessoas, né? E o grande desafio, acho que de todo profissional, e quando trata de liderança principalmente, é as pessoas, é conhecer as pessoas. Então, pensei, cara, a tradição é uma das referências dentro da Cressol Baser como um todo, como sistema também. Hoje nós somos a 5ª maior cooperativa do sistema Cressol das 57. Então, me chamou bastante atenção essa pujança, esse modelo de negócio e, consequentemente, essa área de atuação diferente. Não, vamos abraçar essa ideia aí. E aí estamos aí com a gurizada, né? E uma coisa bem importante, eu iniciei de gerente de agência para gerente de negócio para gerente comercial, diretor, e fui também buscando essa minha ascensão profissional, e a Cressol oportuniza muito isso. A gente escutou a história dos 2 meninos aqui, e nós somos uma cooperativa que dobra de tamanho a cada 2 anos. Então a Cressol daqui 10 anos vai estar no mínimo aí 50% maior. E para isso vai precisar de muitas pessoas, muitos líderes e equipe como um todo, né? A Regional Noroeste aqui nós já estamos programados para esse ano ter 7 agências, temos 4, vamos para mais 3. São Paulo, que é a nossa outra região, área de expansão, nós estamos com agência para 10 agências até o final do ano. E o nosso projeto é ter lá em cima no mínimo 30 agências, aqui no mínimo mais umas 20 agências. Então, a Cressol oportuniza os bons profissionais, aquelas pessoas que entendem a causa e que não estão aqui só para vender ou comprar, que é o que se diz, né, no mercado, só para apresentar o portfólio de soluções financeiras. Não, é fazer a diferença na comunidade. Nós temos 2 pinheiros, né, que é o social e o econômico, e eles andam muito junto dentro do mercado, dentro da nossa política Cressol, que é apoiar a comunidade, ajudar a desenvolver, estar presente nas ações com as entidades. Consequentemente, óbvio, preciso do financeiro para bancar tudo isso, né? E o Brugin falou, vocês mencionaram um pouquinho do nosso modelo, né? Como que a cooperativa funciona. Hoje, chegou 31 de dezembro, fecha o balanço, as sobras elas vão para a Assembleia e voltam para o associado. Então, o dono da Cressol é o associado, independente da sua participação em capital social, a partir de R$1 de cota já é associado, né? Então, participa aí da distribuição baseada das suas movimentações. E isso é o que tem feito nós crescer, dobrar de tamanho a cada 2 anos, né? Hoje passamos de 56 bi de ativos Quanto? 56 bi de ativos, né? 56 Uma cooperativa milhões. que começou com R$2.700. Nossa! Então, são números assim bem expressivos, mais de 1.000 agências de relacionamento, temos uma carteira de crédito aí fantástica. Só nós, enquanto tradição, temos praticamente 2 bi de carteira de crédito, né? Então, nós estamos crescendo muito, estamos nos desenvolvendo no país como um todo, e os profissionais que estão junto, que vestem a camisa. A gente costuma dizer que não pode mais só vestir a camisa, né? Você tem que vestir a camisa e entrar em jogo, né? Tem que ir pro... O Brugin não consegue mais não, o Brugin já tá... Aí eu entendo. O Brugin pendurou a chuteirinha dele. Essa semana ele tinha uma botina e entregou até a botina. Mas acho que isso é bacana da Cressol como um todo, né? Então acho que é importante a gente ressaltar de que nós somos, olhando para soluções financeiras, uma cooperativa que não perde para instituição financeira nenhuma. Nosso portfólio atende todas as necessidades dos nossos associados, né? Nosso braço forte dentro do agronegócio, hoje nós somos a principal principal instituição financeira repassadora de crédito do BNDES para a Pronaf em número de contratos. Poxa, então pega todas as instituições financeiras que atuam com crédito, nós somos a que mais repassa o número de contratos. Quer dizer que nós chegamos... Mais no Brasil, né? Chegamos aonde muitas instituições não chegam, né? Então a Cressol tem feito a sua diferença aí para o mercado, né? Então não tenho dúvida que oportuniza enquanto profissional também um crescimento, mas também devolve para a comunidade toda aquela confiança que é acreditada, né? Então acho que isso é bem bacana. Sensacional.
E é legal também ver como vem crescendo e como pessoas e empresas de importância também dão destaque para a Cressol e fazem questão de estar com a Cressol. Por exemplo, eu vejo que vocês atuam muito forte junto com o Maringá Futebol Clube. Atuam junto com a Cúria, e acho que isso é muito legal porque traz ainda mais credibilidade para o trabalho de vocês, né? É muito bacana, né, Tid? A gente, cara, é parceria. Então, quando é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas nós entramos patrocinando o Maringá Futebol quando o Maringá estava na 2ª divisão do Campeonato Paranaense. Porque hoje que o Maringá tá jogando Copa do Brasil, tá jogando Série C, hoje fica mais fácil você arrumar Depois da onça morta é fácil bater a foto, né? Entendeu? Então, assim, só que nós não. Nós, nós estávamos vindo pra cá, foi muito também bom pra nós, pra expor a marca, com certeza. Só que o modelo de negócio do Maringá, junto com a Cressol, funcionou muito bem. Então, eles também apoiaram muito nós como cooperativa, para estarmos, né, abrindo aqui, inaugurando em Maringá. E nós, em contrapartida, sempre fomos aumentando a nossa parceria com eles. Então, nós lá entramos no segunda divisão do Paranaense, na Manga. E hoje nós somos o Master, o patrocinador Master do Maringá Futebol, né? E assim, indiscutível. Já fazem 4 anos que nós somos o Master, né? E assim, indiscutível. A gente não tem projeto para sair. Porque é uma parceria que funciona muito bem, sabe? A própria Cúria, né? A Cúria também são grandes parceiros nossos, mas é pelo fato de entrega. Então a gente devolve para a comunidade, Então isso é muito importante. Então, por exemplo, eu tenho o padre lá, a igreja de Guatemi. Cara, a gente está apoiando as festas da igreja, a gente apoia no bingo da igreja. Então, assim, poxa, é uma forma nós expormos a marca? Sim. Mas é muito mais o entorno da comunidade. Do ajudar o social. Do ajudar também. o social, a parte social, sabe? Não é só igual a gente comentou aqui no começo, né? Não é o ganho monetário. Não, é a gente crescer e desenvolver o local onde a gente está inserido. Essa que é um dos grandes valores assim que nós carregamos, né? Como Cressol. Então, eu acho isso muito bacana. E são parcerias saudáveis, né? Que faz acontecer e crescer. Eu acho isso tão legal que você fala, e é tão verdade, não é da boca para fora, que a gente tem aqui um projeto dentro da Sociedade Rural de Maringá, dentro daqui da Expoingá, que é uma ecoterapia. A gente busca ajudar as crianças autistas, a gente conseguiu uma verba com a Itaipu agora de mais de R$1.500.000 para poder fazer um lugar adequado para a ecoterapia, para atender essas crianças, inclusive de forma gratuita. E vocês já falaram de cara, isso faz todo sentido para a Cressol. Queremos apoiar essa causa. Eu falei, mas o que precisa? É naming rights? Não, queremos apoiar, a gente precisa ajudar a sociedade, a gente precisa, são pessoas em estado de vulnerabilidade, vamos ajudar. Isso é muito legal. Você tem aquela contrapartida de mídia, né? É muito sempre aparecer. Não, mas tão verdade isso, que todos os eventos que nós fizemos até hoje do Instituto Smart, que foram eventos de a Páscoa Solidária, Natal Solidário, Dia das Crianças, 100% deles a Cressol participou com a gente. Seja com um parceiro que trouxe sorvete, seja com um brinquedo, seja com algum presente para as crianças, vocês sempre estiveram com a gente, independente do projeto, porque a gente vê que vocês, assim, de olhos fechados, vocês querem ajudar a todos na sociedade realmente. E casa muito com o nosso perfil, as nossas ideias, os nossos ideais, que é realmente voltar para a sociedade, voltar para os outros, aquelas pessoas menos favorecidas, ajudar um pouco, devolver para a comunidade, fazer que aquelas pessoas tenham uma oportunidade de ter um dia feliz. Uma coisa que corta o coração, eu lembro que a gente estava em um desses eventos, eu tava do lado do tio, veio uma menininha e deu um abraço nele assim, muito obrigado, tio. Não foi nem pra mim, abraçou ele, me encheu o olho d'água, cara, de lágrima. Eu falei, caralho, velho, que isso, puto, a gente deu um brinquedo e deixamos eles brincar nos brinquedos durante um dia. Isso aí salvou o dia da criança, cara. Corta o coração, nem cara. Nem sempre é monetário. Não, praticamente nunca é monetário, pra falar a verdade. É raro às vezes que... Pra vocês terem uma ideia, em 2025 a Cressol investiu em projetos sociais mais de R$1 milhão e agora em 2026 é para chegar em torno de 1.400.000. Em projetos sociais direto, que é um percentual das nossas sobras do exercício, ela já está direcionada para fazer esse movimento justamente para chegar e apoiar as entidades, independente de qual seja o projeto, mas que tem esse cunho social direto, né? E olha que legal essa parceria com o Maringá, e não é só com o Maringá, a gente tem com vários outros parceiros aí, né? Então, tem várias equipes de futebol que vocês patrocinam, futebol, né? Futebol, Stock Car, Marreco, aqui em Maringá, Marreco de futsal. Hoje no Brasil são assim, incontáveis os projetos que a gente apoia.
Mas o que tem dado certo e feito com que a gente continue com essa tração e bem pujante. Porque não é um patrocínio necessariamente, só um patrocínio, né? Hoje, se você for trabalhar, vocês são empresas, se você for o tempo todo tá patrocinando, vai chegar uma hora que vai esgotar o caixa. Então, a nossa proposta é uma parceria, de fato. Por exemplo, o Maringá Futebol Clube. Nós temos um apoio financeiro aí para ser o master, porém, em contrapartida, vem muitos negócios. Eles nos trazem muitos negócios. Isso dá sustentabilidade para a parceria, né? Então, eu acredito que isso tem feito, não só o Maringá, vários outros, mas isso tem feito com que a gente consolide cada vez mais e nós consigamos estar chegando com a marca e apoiando automaticamente aí os projetos e, em contrapartida, aumentando o nosso volume de negócio. Então, é uma via de duas mãos, né? Todo mundo se ajuda, né? Que legal. Bom, vou ir na nossa linha aqui. O que vocês veem hoje como o maior diferencial de vocês, né, Cressol, cooperativa, para os bancos tradicionais? Além dessa pessoalidade, que é o principal, atender a particularidade de cada cliente, o que vocês veem aí como assim, o diferencial mesmo que faz com que vocês estejam à frente no mercado? Sim. Acho que é uma pergunta bem importante, sabe? Que muitas das pessoas, elas não entendem qual que é a diferença de uma cooperativa para um banco. Tanto que hoje nós temos menos de 25 milhões de brasileiros associados a uma cooperativa. Então, menos de 10% de muito share. pouco. Então, por um lado, mercado, né? Por um lado é bom porque nós temos muitas oportunidades, mas um pouco da educação financeira mesmo. Eu acho que o pessoal tem medo até, né? Fala assim, pô, será que dá para confiar ou não? Exato, né? Então, lá atrás, quando criou-se a Cressol com 27 sócios fundadores, sem dúvida, houve muita desconfiança, né? E lá atrás foi muito na pessoalidade. Não, eu conheço o Alemão, é uma pessoa séria e idônea, então se ele está investindo, eu vou investir também. Só que hoje nós estamos falando que nós temos mais de 1 milhão de associados no Brasil. E como que a gente faz para trazer mais pessoas para esse nosso modelo, né? Então, acho que é importante a gente separar cooperativa e banco. Banco é o acionista, né? É o dono, tem um banqueiro, tem quem comanda e lá no final do ano o resultado vai para o bolso dele, né? Na cooperativa, o principal diferencial é de que as sobras elas voltam para o associado. Não só através dos projetos sociais que a gente falou, mas dinheiro mesmo, né? Chegou no final do ano, o saldo foi positivo. Só para vocês terem uma ideia, em 2025, 363 milhões das sobras foram remuneradas de juros ao capital do nosso associado. Então, foi jogado na conta do capital do nosso associado. Então, é um dos E benefícios. foi mesmo, porque a gente lembra que a gente estava olhando o extrato bancário, chegou um valor que a gente não tinha ideia de onde que estava, e aí depois a gente descobriu que perguntou pro Brugin, falou, Brugin, o que é isso aqui? Acho que veio um pix errado, velho. Como é que faz pra devolver isso aqui? Porque eu não... Depois eu pago imposto, tem que devolver, eu tô ferrado. Não, isso aí é de vocês mesmo, foi muito legal. Isso aí. E agora, em abril, foi distribuídas as sobras, foi remunerado o capital social lá em dezembro, e agora foram distribuídas as sobras. Então, volta pro associado, volta pro dono da cooperativa. Então, o primeiro diferencial é esse. O que sobrar, volta pro associado. E posso falar até falando uma coisa que eu acho muito legal de vocês, que eu não sei como é que acontece, mas, por exemplo, tem as assembleias. A gente vai lá, tem geralmente um jantar ou um almoço para explicar tudo que aconteceu durante o ano. A gente vê essa pessoalidade que daí o gerente geral, o diretor, pessoal de fora, conversa mesa por mesa. Eu acho tão fantástico isso para você ter esse contato direto, entender quem é quem, entender... pedir alguma coisa de mudança, algo que poderia melhorar, acho tão bacana. E ver os números também, entender esse tamanho todo que é a Cressol. Sim, esse é o segundo diferencial. Tô falando aqui já. É o segundo diferencial. Já dá pra contratar ele já. Isso aí. Por que que é o nosso... Por que que é a segunda diferença? Porque enquanto dono, quem está representando a cooperativa, que é conselho, diretoria e os próprios gerentes, eles precisam prestar conta do que está acontecendo com a cooperativa, né? Então, o segundo diferencial é que você vota, você decide os rumos da cooperativa, né? Você pode aprovar ou não as contas apresentadas ali e, consequentemente, você participa desse momento através das pré-assembleias e da Assembleia Geral. Então, é um momento criado para o associado ir lá e manifestar a sua opinião. Não concordo com essa distribuição de sobra, por que deu tão pouco, por que deu muito, coisas nesse sentido. Então, esse é o segundo grande diferencial. O associado ele tem um voto dentro do processo. Hoje nós estamos com 27 mil associados, cada um tem um voto. Então, lá na Assembleia ele vai definir os rumos da cooperativa. Acho que esse é um segundo grande diferencial. E o terceiro é tem vários, né? Mas vou citar os três principais que, no meu ponto de vista, são os que fazem a grande diferença. O terceiro é o interesse genuíno pela comunidade.
né? O Brujinho já deu uma pincelada, o Thiago já deu uma pincelada, a gente já falou bastante. Mas quando a gente fala em interesse pela comunidade, hoje a nossa principal ação social é trazer o crédito subsidiado para os municípios. Como mencionei, nós temos em alguns municípios onde a gente está que só tem nós. Se a Cressol não ir levar o recurso financeiro via BNDES, que é aquele de Pronamp, Pronaf, aquele baratinho para o cooperado desenvolver a atividade dele, não vai chegar. Então, esse é um dos principais e está dentro dos diria que top 5, interesse de fato e genuíno pela comunidade. E aí vem todo o apoio que a gente faz, né? Posso complementar Fica à vontade. Um pouquinho, José? É algo assim muito bacana isso que você mencionou, porque, por exemplo, lá em Guatemi não tinha nenhuma instituição financeira, né? Então, o idoso, ele tinha que pegar muitas vezes ônibus ou ficava dependendo de uma outra pessoa, uma carona de alguém, para ir poder sacar o dinheirinho dele em outra instituição ou vir aqui para Maringá. Vim para Maringá ou Mandaguaçu, que são cidades ali próximas, né? Então, assim, é esse olhar mesmo, né? Olhar de entrega para a comunidade. Isso aí é o crescimento. A gente, poxa, hoje o aposentado chega lá com o cartãozinho dele, ele faz o próprio saque, ele chega lá, toma um cappuccino, toma um cafezinho, ele gosta, então, assim, ele se sente útil, né? Vamos dizer assim, né? Se sente em casa, ele sente com aquele senso de pertencimento. Se sente mesmo, dono, sabe? né? É dono. E é dono. E é dono. É isso aí. E não só isso também, né? Agora falando um pouco de experiências, né? A gente falou do Maringá aqui e teve uma situação que eu presenciei. Nós temos o nosso espaço mais reservado lá, que é o camarote. Então vocês já foram, né? Várias vezes, né? E a gente teve uma ação um dia de levar os cooperados de floresta, né? Aí convidamos o cooperado lá e ele falou assim, posso levar meu pai também? Pode. Cara, chegaram lá, tal, assistimos o jogo e tal, e no final ele veio e me deu um abraço e falou assim, cara, obrigado, porque meu pai tá com seus 70 e tantos anos, eu com 40 e poucos anos, a gente nunca assistiu um jogo de futebol juntos. Embora a gente mora aqui do lado. Isso é legal. Eu falei, cara, olha isso, essa experiência que a gente consegue ligar através do parceiro que é o Maringá Futebol Clube, é uma coisa que não tem preço. É a mesma situação da menininha que abraçou lá e sabe, são situações diferentes, mas cara, isso é a cooperativa que proporciona. Sim, do futebol, cara, até que você falou isso, eu sou apaixonado por futebol, sou São Paulino fanático, absurdo, e sou torcedor do Maringá, óbvio, né, nossa cidade. O primeiro jogo que o meu filho, o Augusto, foi no estádio na vida dele, foi um jogo do Maringá e ficou no camarote da Cressol. Foi a primeira vez. A gente tirou uma foto, eu, o Bruja e o Augusto, postei a foto na internet. Emociona, porque eu sou apaixonado por futebol. Eu levei ele lá, ele amou. Não parava quieto, comeu todos os salgadinhos que tinha no camarote. Água, suco. Jogo mesmo não assistiu nada. Só ficou andando no camarote. Mas, cara, uma delícia vocês proporcionarem isso pro associado. Eu, por exemplo, tenho uma experiência dessa. O primeiro jogo do meu filho pro resto da vida, eu vou lembrar. O primeiro jogo do Augusto foi assistindo o Maringá no camarote da Cressol. E eu tenho uma boa dessa também. Também tive a oportunidade, através da Cressol, de levar meu filho também pro primeiro jogo dele. Também foi no camarote da Cressol? Foi contra o Flamengo. Olha o jogaço. Maringá contra Flamengo, que ganhamos dentro do Willie Davis. E o mais legal, a Cressol proporcionou meu filho entrar com os jogadores dentro de campo na hora do hino nacional. E sabe o que aconteceu? No meio do hino nacional, passando na Globo, ele começou a imitar um dinossauro. Eternizou. Vai ser o resto da vida lembrando ele imitando um dinossauro no meio do nacional na Globo. Televisionado pro Brasil inteiro. A criança na sua essência. Não, foi gostoso demais. Mas esse é tido um dos diferenciais, né? Então acredito que tem muitos outros aí comparados e a gente tem interesse pela comunidade, a gente distribui as sobras. O associado, ele é dono, ele participa ativamente. Hoje o presidente nosso da cooperativa, ele faz as 25 assembleias. Em todas as agências, as cidades onde nós temos agência, ele participa, o conselho tá junto. Pessoalidade. Então, se tiver algum problema, alguma situação que a agência não conseguiu resolver, tu encontra ele na assembleia e fala, o cara aqui não tá resolvendo para mim, né? Muitos nem sabem onde que tá o presidente, o dono desse fulano. Nós tivemos o prazer de tomar uma cerveja com ele aqui em Maringá. É isso aí. Super gente boa. Você pode ser uma pessoa simples, humilde, dá abertura pra gente conversar. E a gente tá falando do presidente da cooperativa. Exato. Assim, não estamos falando de ter acesso ao nosso gerente, que na grande maioria das instituições financeiras, às vezes o acesso ao seu gerente é difícil.
Nós estamos falando de um presidente que você consegue conversar com o cara. É assim, é a personalidade. Exatamente. E em todas as instâncias, em todas as instâncias, o presidente da nossa central, o Celzimiro Tomé, superintendente da nossa central, que é o Adriano Miquelon, cara, onde se encontrar eles, ele vai vir aqui, ele vai tomar cerveja. Então são pessoas, de fato, que respiram a cooperativa e sabem que a nossa essência é essa e não perdem isso ao longo desses 31 anos de cooperativa. Fazem muita questão disso, né, Josi? Falando do presidente da nossa central, da Bazero, o Celzimiro Tomé, ele fez questão de vir aqui na nossa assembleia, aqui em Astorga, esse ano, agora começo do ano, né? E ele veio de carro, sozinho, de lá aqui, fez questão, foi convidado pelo seu Colombo, nosso presidente, e ele fez questão de estar participando. Pessoa também extremamente simples, mas que tem na veia o DNA da cooperativa e tem que estar perto para ver se realmente aquilo lá que eles fomentaram lá atrás está se seguindo, né? Que é um grande desafio nosso como lideranças mais jovens que estamos chegando aqui, é fazer com que se continue essa... Ele gosta de falar que é jovem, hein? Nossa! Tem que fazer, puxar o peito. O cabelo já tá branco, tá falando que é jovem. Não, mas isso é muito legal, essa pessoalidade faz toda a diferença, essa reciprocidade também é muito legal. E, por exemplo, a gente, como cooperado, vocês convidaram a gente foi lá, conhecemos toda a estrutura, ficamos apaixonados por tudo e passamos a também atuar junto com a Cressol, fazendo os laudos periciais, né? Então, toda vez que existe um financiamento, algo que precisa ter algum imóvel em garantia de algum projeto, a Smart Perícias faz a avaliação imobiliária do imóvel para poder fazer aquele trabalho financeiro. Então, a gente é muito grato também à Cressol por dar oportunidade para a gente fazer esses laudos de avaliação, porque a gente sabe que o nosso trabalho é muito bem feito, mas ter um parceiro como vocês para receber os nossos laudos, que a gente nunca teve nenhum problema, é muito bacana, né, Alemão? Exatamente. A gente sabe da grande importância, porque na verdade a gente está corroborando ali um crédito que vocês vão dar para o cliente, né? Então, se o nosso trabalho for errôneo, vai prejudicar completamente o banco e os cooperados, né? Então, até nessa linha, a gente gostaria de que vocês pudessem falar para a gente o que vocês veem, qual é a importância de um laudo de avaliação bem feito dentro das normas para que vocês do banco tenham a confiança de liberar um crédito para o cliente. Perfeito. Posso, Thiago? Bacana. Na verdade, assim, hoje sabe que o mercado financeiro, ele é qualquer negócio, ele precisa ser muito sólido e precisa de muita segurança, inclusive jurídica e normativa e tudo mais. Então, para nós, essa parceria com empresas idôneas e sérias, ela faz toda a diferença, porque nós vendemos e compramos dinheiro. A gente não negocia imóveis, a gente não quer tomar o imóvel de alguém. Porém, são raros os casos, é muito pontual. E às vezes a grande maioria dos nossos associados, eles entendem que hoje por trás da solicitação de uma garantia tem normativas do Banco Central e assim sucessivamente, né? Nós temos hoje, por exemplo, uma resolução que saiu a partir de 2025 e agora 2026, segundo ano, que ela faz com que o crédito do nosso cooperado seja precificado de melhor forma, ou seja, tenha uma taxa de juro menor quando ele apresenta uma garantia real, né? Então isso também facilita para ele no dia a dia e essa é uma segurança nas duas vias, né? Tanto para nós quanto para o associado, né? Ele ganha uma condição comercial diferente, ele ganha uma taxa um pouco mais acessível e por outro lado a gente tem a segurança de que numa eventualidade a gente tem um imóvel. Então para nós é de extrema importância ter empresas de confiança, empresas que façam de fato, cumpram o que está previsto na legislação, né? Então nós temos algumas empresas, não são muitas, tá? As empresas precisam passar por todo um crivo de homologação junto à nossa confederação, junto à central, justamente para dar o amparo jurídico para nós, para vocês, porque vocês têm o compromisso do início até o término da operação, porque a avaliação ela tem um prazo determinado, então ela precisa ser o mais precisa possível e também para o nosso associado. Então, assim, é de extrema importância. É indispensável hoje, né, a gente ter empresas sérias juntos e para vocês terem uma ideia, cada pouco tem uma empresa que é cortada do vínculo e não pode mais fazer as avaliações. Por quê? Por algum erro, alguma coisa que aconteceu. Então sempre passa por crivo, passa aí por auditoria e tudo mais. E se vocês estão fazendo é porque de fato a empresa ela entrega o que está previsto ali, entrega confiança, entrega solidez na avaliação, né? Então, e nos dá muita segurança de trabalhar com a empresa de vocês, porque a gente sabe que o laudo quando vem, ele é assertivo, ele é preciso, então pode seguir o fluxo que vai dar certinho, né? E vem um laudo completo, né? O laudo de avaliação que vocês entregam para nós tem 50 e poucas páginas. Então, assim, é algo assim
sustentável mesmo, né? Então vocês apresentam e entregam para nós o que a gente realmente necessita, né? Que é saber o valor daquele imóvel para a gente poder operar com ele ali, né? Na liberação de um crédito ou algo do tipo. E assim, é de extrema confiança, né? Porque a gente sabe as pessoas que estão envolvidas na empresa de vocês, que são vocês dois, tem mais essa à frente, né? Comigo, geralmente, ou com o Thiago, ou com outros gerentes. Mas assim, é a confiança mesmo que nós temos em vocês como pessoas e como empresa, porque vocês entregam muito. Então, para nós é muito, muito importante mesmo essa parceria. E é estilo da cooperativa, né, Bruno? Aproveitando, a acessibilidade, né, com os meninos aqui, por mais que eles estejam na frente do negócio e precisa muitas vezes estar atendendo outras demandas, né, seja interna ou propriamente externa, ter o contato direto. É estilo nós, como cooperativa, a gente faz questão de atender seja qual for o cooperado, o Josi, acesso a ele também, o próprio presidente, enfim. E essa diferença também, eu acho que isso aí faz total diferença no negócio. Precisa resolver uma demanda mais urgente, ter o contato dos meninos na hora, ali na mão, né? Então isso aí não é uma IA, não é um robô, não é nada, é o contato direto. Eu vou até compartilhar uma situação que aconteceu com nós. Então, o cooperado, ele apresentou uma vez a gente, não sei se o Tid vai lembrar disso, o Alemão, mas uma vez a gente fez um laudo de avaliação e o cooperado chegou com outra avaliação, com um valor muito superior ao laudo de avaliação que vocês tinham entregue. E eu lembro que o Tid pegou e falou assim, na maior calma do mundo, assim, chegou no cooperado e falou assim, olha, quem que é a empresa que fez aí pra vocês? Quem que é a pessoa que fez esse laudo? Ah, é fulano lá, que eu conheço ele, não sei o quê. Não, então vamos marcar uma reunião com ele, porque eu vou mandar prender esse cara aí, porque isso aí ele tá emporcando o nosso mercado e não é impossível ele chegar nesses valores que ele tá apresentando. Cara, na hora que você tem é porque você tem um retaguarda, você tem propriedade do que você tá falando. Isso aí eu achei engraçado, porque marcou, eu falei, cara, aí ó, tá vendo? Mas é isso que ele falou, é a realidade. Porque se você libera, vamos dizer, o nosso laudo real seria 5 milhões, esse aí seria 10. Você liberaria um crédito em cima de 10 milhões. E está prejudicando esses 20 e poucos milhares de cooperados que eventualmente teriam que suportar algum prejuízo. E olha que interessante, provavelmente essa pessoa que apresentou o laudo não está ciente da responsabilidade dela sobre esse laudo. Porque ela é responsável sobre o laudo. Ela é responsável. Lá na frente, se for uma execução e for comprovado que esse laudo não correspondia com a realidade da época, ele pode entrar, inclusive, com a cooperativa vai ter que pagar a diferença da operação. Então, por isso da importância de ter empresas sérias, né? E eu acho que assim, tenho convicção de que a gente está cercado de boas empresas, sabe? Aquelas que a gente tem parceria e está homologado ali, a gente tem muita segurança porque passou pelo crivo, são laudos completos, então isso é importante para nós, né? E eu fico feliz de falar assim dessa pessoalidade que o Thiago estava falando, porque hoje a gente tem 3 mil profissionais que atuam junto da Smart Perícias, que fazem essas avaliações no Brasil inteiro. Hoje a gente tem muito orgulho de dizer que somos a maior empresa de perícias do Brasil, mas a gente nunca deixou essa pessoalidade. Eu acho que a gente tem muita conexão com a Cressol dentro da nossa própria empresa, buscando crescimento, sempre ter novos diretores, novas lideranças, da mesma forma que vocês. Então, acho que o nosso link é perfeito e a gente tem um orgulho imenso de trabalhar com a Cressol. É bem aquilo que a gente falou, né? Assim, além do profissional, são pessoas que gostamos, que são amigos nossos, né? Então, é uma parceria que vai durar aí para a eternidade mesmo, né? Tem tudo para ser de longa data. É o que a gente espera. E, vamos lá. 2026, Copa do Mundo, ano de eleição, quais são as expectativas de vocês? Taxa de juros está alta, como que está o ano da Cressol, o ano da cooperativa Cressol e quais são as expectativas de vocês para esse ano que vai entrar agora? Que vai entrar não, já estamos no meio dele, mas que vai ter aí mais 7 meses agora pela frente. Se nós piscar, ele acaba, né? Exatamente. O ano começa só depois da Copa do Mundo. Era só depois do Carnaval, e agora só depois da Copa, depois só depois da eleição e acabou. Aí vamos esperar o Natal. E tem Copa do Mundo, tem eleição, então tem várias. É um ano atípico, né? É um cenário econômico também, a gente não entrando muito no detalhe, mas olhando para o nosso mercado, a gente sempre costuma mencionar de que a gente precisa olhar o copo sempre meio cheio, né?
porque a taxa de juros alta inviabiliza muitos projetos, né? Queira ou não queira, nós estamos há 2 anos com taxa de juros aí na casa acima de 10%. Isso, a tomada por recurso, ela diminui, então nós emprestamos menos, né? Dá uma estagnada em alguns setores especificamente, então ela acaba que economicamente impactando meio que diretamente, né? Por outro lado, hoje nós estamos com ganho real em cima do recurso aplicado acima de 5, 6%, né? Então, inflação a 5 e pouquinho, Selic a 15, a 14,5 agora, você tem um ganho real diferente de muitos anos atrás, né? Então, hoje, dinheiro aplicado ele faz com que rentabilize de fato e você aumente o seu patrimônio. E isso para nós é bom, é olhar o copo meio cheio, né? Óbvio que nós precisamos que a economia gire, a gente precisa que o nosso cooperado não deixe o dinheiro guardado, que ele invista aqueles 5, 10 milhões ali, faça 20, 30, né? Que eu acho que é muito importante. Cenário e tendência é de que se mantenha por aí, talvez baixe um pouquinho, né? E muitas coisas influenciam em Selic, nossa taxa básica de juros, o próprio dólar, guerra não sei aonde, que impacta diretamente aqui, Copa do Mundo, queira ou não queira, são vários atenuantes, a eleição agora também. Então, mas olhando com uma visão positiva desse cenário, Copa do Mundo economicamente mexe com alguns setores, então por mais que aqui o Brudinho não vai poder jogar esse ano, Ainda não foi convocado. Não foi convocado. Aqui não saiu Mas o ainda. Thiago é jovem, o Não Thiago saiu a lista ainda. Calma. Tem. Epa, é dia 18 Chega que o jovem Ancelotti vai começa. chamar. Eu sou santista, mas eu ainda torço para que vá o Brugino, não o Neymar, porque não brincadeira, acredito que ele deveria ir, mas afinal. Mas sempre movimenta alguns setores, né? A gente costuma dizer também, mas é um ano que tem muitos feriados prolongados, de fato mas um setor da economia brasileira vai estar pujante, que Turismo, então, alimentação. Várias coisas assim a gente tem que olhar com positividade, né? O agronegócio ele vem produzindo bem, os preços não estão ajudando, mas ele vem produzindo bem. Foi um ano de safras boas até agora, né? Então a gente acredita que com uma tendência de baixa de Selic em 2% até o final do ano, a retomada de alguns setores e esses que a gente sabe que vai dar uma potencializada, nós temos aí um ano com... Claro, temos uma inadimplência aumentando, que não é Cressol, é nível nacional, você acompanha, as famílias brasileiras estão cada vez mais endividadas, então é um ano que inspira um pouco de cuidados, né? A gente precisa estar mais próximo do nosso associado, a gente precisa apoiar mais ele, a gente precisa estar ajudando como consultor de fato e não só com o intuito de vender soluções financeiras. Então, é um ano atípico, porém, eu acredito que vai ter bastante oportunidades para todos os setores, né? E nós somos um país acostumado a crescer em crises, né? E a Cressol na pandemia, os 2 anos mais afincos da pandemia, nós praticamente triplicamos de tamanho. Por quê? Porque o nosso modelo ele é muito mais próximo, ele é muito mais de apoio e ajuda ao nosso... Se adapta muito rápido. Se adapta muito rápido. Então, eu acredito que tem sim as suas particularidades em um olhar atento, que a gente precisa cuidar, mas também vai ter muitas oportunidades aí. Que legal, que legal. E acho que a gente já podia partir mais para a parte final aqui do nosso Smartcast. A gente está dentro da Expoingá, a gente está aqui na maior feira agropecuária da nossa região. Como vocês bem falaram... Só para o pessoal entender esse barulho no fundo, o que é também. É Expoingá aqui acontecendo. A prova da Bless também, nosso parceiro, né? Tá tendo colados com a Bless. Colados com a Bless. Deixa eu falar sobre essa prova, só para vocês poderem Antes da gente entender. entrar na pergunta. Vocês estão ouvindo uns barulhos? Uma musiquinha, já até gravamos a música na cabeça já. Tem mais de 15 pessoas com uma mão colada no carro ali. Já tá o quê? Já estão acho que 18 horas? A hora que eu cheguei aqui era 10 da manhã, tava umas 17 horas. 17? Então já deve estar, isso aí, mais ou menos umas 20, perto de 20 horas. Perto de 20 horas colados com a mão no carro. O último a tirar a mão vai levar o carro, vai ser o campeão. É uma prova como se fosse do Big Brother, né? Exatamente, uma prova de resistência. O cara o último que tirar a mão vai levar eles falam ali que vai levar o primeiro gol da Copa. E a Bless também é um grande parceiro, não tem nem o que falar. Desde o Adriano todo Pradella, mundo. nosso amigo. E é isso. A gente tem que unir empresas parceiras, gente parceira para fazer os a coisa... ideais, né? Com os mesmos ideais para fazer a coisa acontecer. A gente está dentro da Expoingá, um lugar voltado para o agronegócio, fundado por agropecuaristas, assim como a Cressol. E aí, já nessa parte final aqui do nosso podcast, queria entender o que a Cressol tem de diferencial pro agropecuarista.
sou diretor aqui da instituição, estou como diretor aqui e queria poder falar para eles também quais são os diferenciais que você tem pro agropecuarista, porque eu tenho certeza que vocês levam muita coisa para a área rural, vocês nasceram disso, incentivam o rural, que querendo ou não move o PIB do nosso país, né? Sem dúvida, vamos fazer uma dobradinha aqui com o Thiago, porque esse assunto ele é tão latente dentro da Cressol e a gente tem um carinho muito grande por esse setor e queira ou não queira, hoje em número de associados nós não somos mais uma cooperativa essencialmente agrícola, nós já somos uma cooperativa que tem mais público PF, público PJ do que produtor rural, do que público do agronegócio, né? Em número de associados, porém em volumetria de negócio é disparado aí o maior percentual dentro da cooperativa, né? Agrega aí praticamente 70% da nossa carteira, tanto de investimento quanto de crédito, vem do agronegócio, né? Então, e nós temos, além de um portfólio de soluções financeiras para o agro, algumas parcerias bem interessantes que fazem com que a gente esteja desenvolvendo de fato, né? Apoiando o vendedor da máquina, o lojista, mas principalmente e também em conjunto o produtor rural, né? Através dos nossos custeios, nossos investimentos. Além dos nossos recursos próprios aí como a LCA e os próprios linhas de recursos captados pela cooperativa, nós temos BRD, BNDES com linhas específicas para potencializar o agro, né? E aí, Tiagão, temos aí para Expo Ingá e assim como outras feiras, um modelo de trabalho e um portfólio e umas condições comerciais diferentes, né? Para estar atuando dentro das feiras com campanhas, né? Isso, a gente sempre procura, né, fazer um envolvimento mais próximo, né? Então, essa formato de trabalho ligado, claro, falando do agricultor, que é o que move hoje o nosso PIB nacional, né? É essa diferença de trazer uma solução diferente que seja rápida, né? Hoje chega a ser assustador o nosso BNDES, a ligação com o BNDES, uma parceria que já vem mais de 25 anos, né? Então não é de ontem que começou essa confiança. E assim, a gente tem uma celeridade muito rápida. O nosso sistema é inteiramente interligado com o BNDES. Então, para você liberar uma operação, às vezes já liberou o recurso, o cooperado nem assinou a cédula ainda direito. Então, você tem que ter então, assim, essa é um dos diferenciais, e falando para o agricultor, que hoje todo mundo o tempo é muito curto, né? É uma entre-safra ali que você precisa fazer alguma coisa rápida. Então, a gente procura sempre entregar essa celeridade, falando de recursos oficiais, né? Os carimbados que a gente fala, até o recurso próprio, né? Então, a gente tem essa expertise, e, claro, com condições diferentes. A gente costuma falar, e é provado isso, que o agricultor ele é muito fidelizado, né, Josi? Muito fiel à cooperativa. Então, hoje, o maior índice de produtos concentrados é com o produtor rural. O maior índice de fidelidade é com ele. E, obviamente, a inadimplência muito menor é com o produtor rural. Então, você entende que não é que nascemos no agro à toa. Então, vem uma parceria muito longa. Então, esse produtor rural ele é muito fiel à cooperativa, né? Todos que a gente consegue conquistar, os novos que já vem entrando, eles já começam a entender desde o início que a Cressol vem com esse diferencial. Como a gente falou antes, produtos e serviços, recurso oficial tem em todas as instituições. Mas essa celeridade, essa rapidez e principalmente a confiança e a fidelidade entre ambos, esse eu acho que é o grande diferencial nosso, né? Então, especialistas, né? Nós temos gerentes que muitos deles são formados em agronomia, né? Então, eles já têm uma vivência, já têm uma expertise de trabalhar com o agricultor. Então, a gente não procura trazer alguém que está iniciando. Claro que tem os iniciantes que vão aprendendo no decorrer do tempo, mas a gente procura trazer um especialista que vai entender essa diferença, né? Saber o que é um pé de soja, um pé de feijão, né? Que é bem parecido, fácil de confundir para quem é leigo, mas tem toda essa diferença também, né? Desde o atendimento, profissionais especializados que vão atender. Então, esse é um que a gente traz para esse dia de Expo Ingá, essa semana de Expo Ingá que a gente vai estar aqui junto. São essas pessoas que vão estar aqui girando, né? Girando os parceiros, estando lá, visitando, estando perto, né? Entendendo qual que é a demanda, não só do produtor rural, mas de todos os segmentos que a gente vai estar atuando aqui. Então, esse eu acho que é um pouco
né, Josi, desse Esses diferencial. produtores rurais que vão estar aqui, esses agropecuaristas todos. Aqui na exposição, como o Tite falou, é uma área de muitas oportunidades. Temos maquinários, usinas solares, um monte de tecnologia, que esses produtores eles vêm para cá para buscar essas oportunidades com valores diferenciados para poder investir, dar um upgrade dentro da produção dele rural. Então, a gente conseguiria hoje falar que a Cressol tem oportunidades bacanas de linha de crédito, de tudo para esses produtores virem aqui, fazer a aquisição do crédito com vocês para comprar, por exemplo, uma colheitadeira, para fazer uma aquisição do maquinário, uma usina solar, o que eles precisarem, a gente consegue intermediar essa negociação. Exatamente isso. Sem dúvida. O produtor rural, o empresário rural que vir na Expo Ingá, o que ele precisar adquirir e quiser aqui dentro da feira, a Cressol financia. Seja em implemento agrícola, seja o maquinário que for, dentro do agronegócio, a gente vai financiar. E além do financiamento do equipamento, dos empreendimentos, a gente também tem os recursos de linha para custear a produção, né? Então, custeio de soja, milho, que o cooperado ou não cooperado, né? O visitante da feira que for produtor rural precisar, pode estar procurando nossa equipe. Vamos estar girando por aí de laranjinha nesses próximos dias. Camisa laranja é a nossa marca, então pode estar procurando. E sem dúvida a gente vai ficar muito feliz em atender e poder estar levando nosso crédito. E a gente pessoal. tem uma demanda de exigibilidade de LCA, né? Então tudo que a gente capta em recurso de LCA, nós temos que devolver em formato de contratos de crédito, né? Então hoje a cooperativa tem um fund muito grande nessa linha de crédito especificamente, que é ligado diretamente ao produtor rural, né? Empresa rural, produtor rural, então que queira adquirir, a gente tem a partir de 18% ao ano aí recursos para atender com tranquilidade, né? Uma rapidez diferente e também com uma taxa bacana também pro cooperado, o agricultor ali, né? Só puxando o gancho, acho que é importante comentar que não só no rural, né? Então o cara veio aqui para comprar o carro, o que for, que sempre o pessoal em feira fazem, né? Algumas Tem um monte de exposição de carros também, tudo, concessionárias, então, né? pode nos procurar que nós atendemos de uma forma completa, aí, tanto no rural, tanto com linhas de crédito comercial Pessoal também. Pessoal e comercial, né? Que legal. De empresas. Que legal, gente. Foi um prazer enorme, né? Cara, uma alegria muito grande. Parabéns Vamos aqui ver pela... se o Thiago vai pagar o almoço agora mesmo. Opa! 10 dias nosso do upgrade gerente da regional. carreira. Hoje, agora é a hora boa, do chopinho. Mas porque ele é muito jovem, né? É muito Tava jovem, né? Um cara de 48 anos, bem desse jeito, velho. Mas, gente, Josi, Brugim, Tiagão, vocês dois já como amigos, amigo pessoal nosso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, obrigado por toda essa exposição, esse conteúdo que sem dúvida vai engrandecer muito o nosso Smart Cash, que está acontecendo aqui na Expo Ingá. A gente também preparou aqui uma lembrancinha para cada um de vocês que participaram aqui com a gente. Ó. Isso aí para já tomar o chopinho que nós vamos tomar daqui a pouco. Na conta do Tiagão. Na conta do Tiagão, para não deixar esquentar a cerveja. Bonito, bonito, entendeu? cara. Uma lembrancinha para vocês, para agradecer Muito a presença obrigado. de vocês aqui, que engrandeceu muito tanto a nossa empresa quanto o nosso podcast também. E também o nosso stand. Ter presença de pessoas tão renomadas, grandes Referências. Grandes referências dentro da cooperativa. Pra gente é um motivo de grande felicidade, né, Tid? Sensacional, foi muito legal o nosso bate-papo, adorei entender um pouco mais sobre a Cressol, não tinha ideia do tamanho que ela era, sempre soube que era confiável, que tinha essa pessoalidade, mas que estava em todos os estados do Brasil, assim, de ter pessoas em todos os estados. É muito legal saber a quantidade e volume de movimentações que vocês fazem. Então foi um privilégio enorme, eu falo com tranquilidade para qualquer pessoa, abra sua conta na Cressol. A Cressol é uma instituição muito séria, com pessoas sérias e com pessoas que fazem diferença na vida para facilitar a vida. Hoje a gente precisa de comodidade, a gente quer acabar com problemas e vocês fazem isso. Vocês livram nossos problemas financeiros, vocês resolvem os nossos problemas de uma forma muito mais célere e eu tenho um privilégio de trabalhar com a Cressol. Maravilha, obrigado meus amigos, Josi, Thiago, a gente também fica muito feliz, né? Eu particularmente, poder estar apresentando, trazendo um pouquinho, né, o que é a Cressol, um pouquinho do nosso dia a dia, é muito bacana, né? Porque muitas pessoas não entendem como funciona, até a gente comentou, né? Às vezes a pessoa nem entra lá na agência pelo portal da agência e a gente está podendo falar um pouquinho, é muito gratificante. E eu agradeço, né, vocês, grandes amigos, grandes parceiros de negócio, profissionais e excelentes profissionais, né? Então a gente só tem que agradecer mesmo e
E vamos junto aí, terminar esse ano de 2026, 27, 28, 29 e por longa data aí, meus amigos. Tamo junto. Valeu. Então, antes do chefe dar a mensagem final, né? Eu vou agradecer. Da bênção final. Tem que sempre deixar, né? Aqui na regional, o chefe é você. Eu sou coadjuvante aqui. Que é isso. Agradecer, né, Alemão, Tida aí pela parceria, né, através da Smart aí, atendendo nós com uma excelência fantástica. Nós, como Cressol, poder retribuir, né, e a gente vai precisar muito dos trabalhos da Smart, seja para expandir, que a gente vai expandir muito aqui na região, para expansão, adquirir imóveis, conseguir ligar com fornecedores, com investidores, e também na questão das avaliações, né? Que como a gente comentou desde o nosso bate-papo aí. Então, agradecer essa parceria, agradecer de coração aí a oportunidade que vocês estão dando para nós aqui hoje, tá trocando essa ideia, batendo papo, desde o acesso à feira, né, Tido, também. Agradecer muito essa diferencial que foi para nós estarmos aqui. Então, eu acho que isso faz com que cresça cada vez mais. Cressol, Smart, e assim a gente vai fortalecendo, porque não existe, como o nosso presidente fala, né? Não existe cooperativa forte com cooperado fraco e vice-versa. Então, todos crescem e aí vai tendo aquele equilíbrio dos dois pinheirinhos, econômico, social, e por aí vai. Então, agradecer de coração aí que tenhamos uma ótima feira, né? E seja uma feira espetacular. Isso aí. Nobres, obrigado pelo convite, os colegas aí pelo bate-papo. Vê que legal, né? A gente vive, trabalha junto e às vezes tem um detalhe da história que a gente não conhece, né? E eu fiquei sabendo que ele era um bom jogador de futebol. Mas ele é melhor ainda enquanto gerente de agência. É uma satisfação muito grande para nós. Eu digo que nós representamos, eu particularmente represento uma cooperativa a qual eu sou dono. Então, me sinto muito feliz falando de Cressol, e momentos como esse, eles nos dão muita gratidão por poder estar aqui falando de uma cooperativa, de um modelo de negócio que a gente acredita muito e confia, e ter parceiros como vocês que abrem um espaço para a gente vir e trocar essa ideia é muito bacana. Parabenizar vocês pelos empreendimentos de vocês, acho que são pessoas e empresários visionários e de sucesso, então parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa aqui do podcast também. Conte com a Cressol. Receba um abraço do nosso presidente, seu Colombo, do nosso executivo também, o Jackson Joaquim. E conte com a Cressol para o que vocês precisarem. Valeu? Já reforçamos o convite para eles voltarem aqui, tomar o chopinho de novo, viu, com a gente, viu, presidente? Pessoal, muito gente boa, muito bacana. E aqui, antes de encerrar, então, queria agradecer a Bless, grande parceira nossa, tá aqui no stand junto com a gente, com essa internet top de primeira linha. Então, Bless, Adriano, muito obrigado pela parceria. Smart Connections, uma imobiliária totalmente diferente, ela que busca especificidade para cada negócio. Se você quer construir, se você quer alugar, se você quer achar um ponto ideal para você, ou quer vender um imóvel que você tem, a Smart Connections é a empresa certa. E a Smart Educação, que é para te transformar num perito, que vai possibilitar você ter uma baita renda diferente da tua vida. Você vai atuar na sua área de formação, você não precisa atuar todos os dias, você pode atuar na sua hora livre. Tenho certeza que vai fazer diferença. Smart Educação, Smart Connections e Bless na Smart Podcast aqui, né? Exatamente. É isso aí, gente. Então a gente fica por aqui. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Tivemos um bate-papo muito bacana com o Thiago, com o Felipe, com o Josi aqui. Engrandeceram demais o nosso Smartcast. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Nos acompanhem, que vai ter mais podcast ainda. Muita informação e muita gente bacana pra gente bater um papo aqui. Valeu, gente. Um abraço.